Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a aula 1 e 2, números racionais, como representá-los. Objetivos de aprendizagem: reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionárias e decimais, e estabelecer relações entre os números racionais positivos expressos nas formas fracionárias e decimal, passando de uma representação para outra. É o caderno Aprender Sempre, na página 55. Habilidades: ler, interpretar e resolver o mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar! Primeiramente, vamos relembrar os conjuntos numéricos. Bom, aqui está o diagrama dos conjuntos. Primeiro conjunto numérico que a gente estuda é o conjunto dos naturais, que é o 0, 1, 2, infinitos. O segundo conjunto é o conjunto dos números inteiros, que são os naturais, positivos, e os inteiros negativos. Então, são 0, 1, 2, 3 e menos 1, menos 2, menos 3, infinitos. O terceiro conjunto que a gente estuda é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos racionais são os naturais, que é o 0, 1, 2, 3, o conjunto dos negativos, que é menos 1, menos 2, menos 3, e dentro dos racionais eu tenho as frações, os decimais e as dízimas periódicas, que são os números infinitos que se repetem. E depois, futuramente, a gente vai ver o número dos irracionais e os números reais. Bom, então o conjunto dos números racionais engloba todos os números que podem ser representados na forma de uma fração, cujo numerador e denominador são números inteiros, de modo que este último seja diferente de zero. Além disso, também podem ser expressos no formato de decimal finito ou infinito periódico. Assim, identifique quais números a seguir são racionais, escrevendo se é racional e se não é racional. Então, o que a gente viu? Que são números formados por números inteiros e eles podem ser decimais finitos, também infinito periódico, que também são as dízimas periódicas. O primeiro exemplo eu tenho 0,99. 0,99 é um número decimal finito, então ele é um número racional. O segundo eu tenho 24, que é um número inteiro e natural também. Se ele é natural, se ele é inteiro, ele também é um número racional. 3 décimos. 3 décimos é a mesma coisa de 0,3333, que é uma dízima periódica. Se é uma dízima periódica, também é um número racional. Agora, esse número aqui, podemos observar ele, que ele é um número infinito, porque ele tem 3 pontinhos aqui. Ele é um número infinito, ele não é periódico, que eles não se repetem os números. Então, não é um número racional. E quando não é um número racional, a gente pode chamar ele de número irracional. Que nem o π é 3,1415926535. Infinito também não é um número racional. E não é número racional, então é um número irracional. 0,15 é um decimal finito. Se ele é um decimal finito, ele é um número racional. 1/6, que é 1/6, é também um número racional.
E 0,545454 é também um número racional. É uma dízima periódica de período 2 números. Exercício 2. Os números racionais podem ser representados de duas formas, no formato de fração e um número decimal. Ele pode ser fração ou um número com vírgula. Para transformar uma fração em um número decimal, basta dividir o numerador pelo denominador, como apresentado no exemplo a seguir. Então, 3/8, eu pego 3 e divido por 8, que vai dar 0,375. Então, agora a gente tem 4/8 que a gente vai transformar na forma decimal. Então, a gente vai fazer 4 dividido por 8, que é 0,5. 5/16, 5 dividido por 16 é 0,3125. Outro, 3 dividido por 10. 3 décimos, 3 dividido por 10, que é igual a 0,3. 1 centésimo é 1 dividido por 100, que é 0,01. 20, 25 avos, 20 dividido por 25, que é 0,8. 26 quartos é 26 dividido por 4, que é 6,5. 89 oitavos é 89 dividido por 8, que é 11,125. A 3, os números racionais expressos no formato de um número decimal podem ser transformados para forma de fração. Então, o número decimal eu posso colocar ele na forma de fração. Veja no exemplo a seguir como isso é possível. Então, eu tenho 0,25, eu vou transformar em fração. O que eu tenho que fazer? 0,25, a primeira casinha depois da vírgula é chamada de décimo, a segunda casinha é chamada de centésimo. Então, 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100, 25 centésimos. Então, 25 centésimos, se eu for simplificar, fica 1/4. Então, vamos preencher a tabela. 0,28 vamos colocar na forma fracionária. 0,28 é 28 centésimos. 28 centésimos. Agora eu vou simplificar. Vou simplificar por 4. Dividir em cima por 4 e dividir embaixo por 4. 28 dividido por 4 é 7. 100 dividido por 4 é 25. Aqui é décimo, centésimo, milésimo. Então, é 1.369 dividido por 1.000. 1.369 dividido por 1.000 não dá para simplificar. Agora, décimo, centésimo, milésimo. Então, vai ser 14.015 dividido por 1.000. Dá para a gente simplificar. Simplifica ou divide por 5. 14.015 dividido por 5 é 2.803. E 1.000 dividido por 5 é 200. Esse outro é décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo. Então, é 10.000. 7 dividido por 10.000. Não dá para simplificar, então a gente deixa assim. 3,14. O 1 é décimo e o 4 é centésimo. Então, fica 314 dividido por 100.
Dá para simplificar por 2. 314 dividido por 2 é 157. E 100 dividido por 2 é 50. 2,0067, então é 2.067 dividido por 10.000, porque eu tenho 4 casinhas depois da vírgula. Dividido por 10.000, não dá para simplificar, essa é a minha fração. E 100,10 é décimo e centésimo, então é 10.010 dividido por 100. Eu vou simplificar por 10, dividir por 10. 10.010 dividido por 10 é 1.001. E 100 dividido por 10 é 10. Analise as sentenças a seguir e escreva V para verdadeiro e F para falso. Todo número natural é racional? Verdadeiro, porque natural é o 0, 1, 2, 3, 4, infinito. Então, todo natural é racional. B. Todo número inteiro é racional? Também é verdadeiro, porque o conjunto dos números inteiros, que é os positivos e os negativos, é um número racional. Todo número racional é inteiro? Falso, porque os números racionais são naturais, são os inteiros, são as frações, são os decimais e as dízimas periódicas, então é falso. O número 0,459459,459 é racional? Vamos perceber. 459 é uma dízima periódica de período 3. Então, é verdadeiro. Raiz de 2 é um número racional? Não, é falso, porque raiz de 2 ela é um número infinito e não se repete. É 1,2124, assim por diante. Então, ele é um número irracional. Todo número decimal é um número racional? Todo número decimal é um número racional? Falso, porque eu tenho números decimais infinitos que não se repete, então é falso. 8 meios não é um número racional? É falso também, porque 8 sobre 2, que é no caso 4 é um número natural, e o 4 está dentro dos números racionais. 1/6 é um número racional? Sim, 1/6 é um racional. 1 dividido por 6 é um número racional. 1,7320508007 não é um número racional? Verdade, ele não é um número racional, porque ele é um número irracional, porque ele é um número infinito que não se repete. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e fiquem com Deus.